Muito bom dia, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que alegria podermos estar aqui mais uma vez reunidos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido, Pai amado, muito obrigado. Obrigado, Pai, por mais este dia que se inicia, por esta manhã de sábado que se apresenta para todos nós. Muito obrigado, Jesus, pela vida que nos é concedida, pela oportunidade da encarnação, pela misericórdia divina que nos concede todos os dias uma chance nova de construirmos a paz e a felicidade integral em nossos corações. Querido Mestre, te agradecemos por essa natureza que nos rodeia, repleta de cores, repleta de beleza, um grande hino de amor da criação que nos balsamiza todos os dias a vida, quando não estamos distraídos e quando temos olhos de enxergar e de perceber o quão bela é a vida e o quão bom é podermos viver. Sê conosco, Mestre querido Jesus, para que diante desse momento desafiador pelo qual a Terra passa, nós consigamos acordar, para que diante de tantas partidas para o plano maior que temos vivenciado, nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e sentirmos a beleza do que seja viver, do que seja conviver. Que tenhamos forças para estruturar relacionamentos novos, baseados na fraternidade que o Senhor nos ensinou. Que saibamos renunciar, que saibamos deixar de lado nosso orgulho, nosso egoísmo, para que, convivendo com o outro, sejamos amor, sejamos servir. Auxilia-nos, Mestre querido Jesus, a retirar essas vendas dos olhos, esses tampões dos ouvidos, para que consigamos realmente compreender o que seja viver, sentir a beleza e a oportunidade da vida e da construção de laços no amor. Que agora, em nossas casas, possamos ter esta experiência nova e decidida de realmente eu vou construir o amor junto aos meus. Vou me colocar em segundo lugar, vou me imolar para amparar todos aqueles que me cercam, para que seja eu um exemplo daquilo que o Mestre ensinou a todos nós. O exercício do amor ao próximo, como ele nos amou. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nossos corações, e que o Mestre possa nos inspirar no dia de hoje, nessa reflexão. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. E hoje, especificamente, nós estamos estudando o item 22, intitulado Maneira de Orar. Esse texto, essa mensagem, ela foi ditada pelo espírito Monod em Bordeaux em 1862.
e ele nos traz uma reflexão interessante sobre o que seja a questão do orar, o ato da prece. A gente separou um parágrafo para que a gente possa refletir e conversar a respeito. Assim nos coloca o irmão espiritual. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão pouco sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente, uma às outras, porque disso tendes o hábito. É um dever que vos impondes, e, como todo dever, vos pesa. A prece é uma conversa com a espiritualidade maior. A prece é uma conversa com Deus, é uma conversa com Jesus. Prece é esse diálogo com a espiritualidade maior. É quando nós conseguimos nos elevar, nos colocar num outro nível de frequência vibratória, de sintonia, para que assim as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles possam chegar até esses irmãos tão bondosos, tão caridosos e tão misericordiosos. Mas para que a nossa fala, o nosso pensamento, a nossa intenção os alcance, é necessário que a nossa comunicação esteja na mesma frequência, que seja possível deles captarem. E a frequência da espiritualidade maior é o amor. Não são as palavras belas, o idioma rebuscado, não é nada disso. O amor, ele se faz no dia a dia, nas nossas pequenas atitudes. O simples fato de eu fazer o que eu preciso fazer no meu trabalho material e fazer bem feito e fazer com boa vontade, isso é amor. Tudo quanto eu faço com essa boa vontade, com esse sentimento sublimado, eu estou entrando na sintonia do amor. E a partir de então, nessa frequência, nessa atitude, nesse pensamento, tudo quanto eu faça, que eu pense, que eu diga, que eu sinta, entrará em sintonia com esses irmãos de luz. Não adianta nós adotarmos uma vida totalmente agitada, uma vida de críticas, uma vida de apontamentos, uma vida de querer se dar bem, de dureza, de tantas outras características mais difíceis, e aí de repente, do nada, eu separo 2 minutos e começo a dizer palavras bonitas para Deus. Isso não é prece. Vamos nos colocar do outro lado dessa questão. Vamos imaginar que alguém nos trata mal o dia inteiro, nunca fala com a gente, nunca sequer lembra da gente. Nos momentos mais positivos, ela nunca lembra de compartilhar nada conosco. É uma pessoa fria, distante, só pensa nela mesma. E aí, quando ela está em dificuldade, ela vem falar comigo. E aí ela vem falar de maneira doce, ela vem falar com palavras bonitas, ela começa a me elogiar. Isso não é extremamente desagradável quando a gente percebe essa tentativa de manipulação? É esse movimento não chega às vezes, não dá até uma sensação ruim de ver de maneira tão descarada, de maneira tão aberta, a pessoa que sempre nos deixou de lado.
nunca se preocupou com aquilo que pensávamos, que sentíamos e nunca se colocou à disposição para auxiliar, para agradecer, mas nesse momento que ela precisa de algo, ela age dessa forma? Será que não é assim que nós agimos com a espiritualidade maior? Será que muitas vezes não é assim que nós agimos com Jesus? Então a prece, ela não pode ser somente uma conversa isolada de um dia, num momento onde eu só estou preocupado comigo mesmo. Nenhum relacionamento perpetua dessa maneira. Eu deixo o outro de lado, eu sou totalmente indiferente, não compartilho bem, não tenho condições de visualizar, de sentir o bem que ele me faz, eu sou ingrato. Eu acho que tudo o que está acontecendo comigo é fruto única e exclusivamente do meu esforço. E o que os outros fazem por mim nada mais é do que obrigação. O que a espiritualidade faz por mim, ela precisa fazer. E aí, nos momentos desafiadores, estou eu lá dizendo palavras belas, louvando. Mas o meu dia a dia não é um ato de prece. Essa reflexão ela é muito importante para todos nós, não só nessa conexão, nessa ligação, nesse vínculo com os irmãos maiores, mas no dia a dia. Porque é a partir desses relacionamentos no dia a dia que nós também vamos estruturar o nosso relacionamento com Deus. Porque Jesus nos colocou, ao fazer o bem para os pequenos ao nosso redor, nós estaríamos fazendo bem para Ele mesmo. Amando aqueles que nos rodeiam, nós estamos amando a Deus, porque somos todos filhos de Deus. Então, quando eu amo um filho de Deus, eu amo a Deus. Nós que somos ainda bastante imperfeitos e temos um filho, e quando alguém faz um bem para esse nosso filho, nós nos sentimos felizes, vamos imaginar Deus, que é totalmente amor, totalmente justiça, totalmente misericórdia. Nós estamos amando a criação divina, respeitando a criação divina, porque o respeito à natureza, o respeito aos animais, o respeito ao próximo, a dedicação ao próximo, o respeito ao livre-arbítrio daqueles que nos cercam, tudo isso é um ato sublime de amor. Tudo isso se configura como uma prece sublime. Então esse ligamento, essa ligação do pensamento com Jesus, com a espiritualidade maior, ela pode ocorrer o dia todo e nas pequenas coisas. Basta que nós elevemos o nosso pensamento em gratidão quando nós, por exemplo, somos livrados de um acidente, ou quando eu faço uma prova e sou bem-sucedido, uma vitória no trabalho, uma alegria daqueles que amamos. Todo esse movimento ele se configura como uma prece. Eu não preciso estar indo num local específico, parando dentro de um quarto, ajoelhando em praça pública para entrar em conexão com Deus. O que eu preciso é sentir, entrar na vibração do amor, na vibração da caridade, na vibração da indulgência, da compaixão e entregar esses sentimentos de amor ao Pai. Então, no dia a dia, em pequenas coisas, dentro de um ônibus, dentro do carro, eu posso elevar o meu pensamento e agradecer. Obrigado, Jesus. Basta que eu sinta isso. Eu olhe para o lado e perceba. Obrigado, Jesus. Tantas pessoas com dificuldade e eu tenho uma casa, eu tenho alimento.
Obrigado, Jesus, porque eu estou caminhando, tantas pessoas que não enxergam e eu enxergo, eu ouço, eu tenho recursos materiais. Então, comumente nós ficamos distraídos. Pequenos problemas do dia a dia, problemas do trabalho, problemas com os filhos, nos deixam distraídos e nós entramos numa sintonia difícil. Mas quando nós começamos a nos tranquilizar e elevar esse pensamento à gratidão, nós começamos a perceber o quão abençoados nós somos. Tantas pessoas que gostariam, que desejariam, dariam tudo para ter um filho e não conseguem, e nós temos e reclamamos. Tantas pessoas que dariam tudo para ter um veículo mais simples que fosse, e nós temos um carro até de valor significativo, e reclamamos, queremos mais. Então a prece é essa sintonia diária com a gratidão, principalmente. É esse pensamento constantemente ligado na justiça divina, entendendo que tudo o que acontece conosco tem um motivo. Quando eu consigo sentir a justiça divina e entender que nenhum de nós, ninguém, nenhum de nós é injustiçado. Todos nós estamos vivenciando e experienciando aquilo que nos é necessário para o crescimento espiritual, para desenvolvermos virtudes que ainda não temos. Tudo aquilo que estamos vivenciando é fruto do nosso próprio plantio e, pela misericórdia divina, em grande parte das situações, nós não estamos colhendo nem sequer 1% do que já fizemos. Até mesmo essas situações mais difíceis que nos visitam o dia a dia não representam 1% do que já fizemos em outras existências. Então, quando a gente passa a sentir essa misericórdia divina, nós entramos nessa sintonia da gratidão e entendemos o que o Mestre nos disse no Evangelho: a tudo dai graças. Quando eu passo a dar graças a tudo, a ver o bom em tudo, esse é o movimento da prece. Porque eu consigo enxergar o bem em tudo. E em todas as situações eu elevo o meu pensamento e eu consigo dizer: bendito seja Jesus, bendito seja Deus, obrigado. Rogo-lhe forças, Pai, para que diante dessa situação eu consiga vencer a mim mesmo e não esmoreça, que eu consiga seguir em frente. Me auxilia, Mestre, porque eu sei que toda essa provação, todo esse desafio é importante para o meu espírito e eu reconheço que eu não estou sozinho. Me auxilia, Mestre Jesus, porque eu quero caminhar. Nessa condição, apesar de nós sentirmos muitas vezes algumas tristezas, alguns desânimos, nós nos sentirmos às vezes até sozinhos ou enfraquecidos, nós sempre teremos o amparo divino. Porque dentro de nós brota esse sentimento sincero de querer crescer, de querer caminhar. E nós não alimentamos essa revolta, nem tampouco o vitimismo diante das situações que são resgates necessários para a nossa existência. Então, esse pensamento ligado todo santo dia na justiça divina, na bondade de Deus, entendendo que o Pai, a espiritualidade maior, eles são eternamente misericordiosos, eles são eternamente bons e compassivos, nos conduz a essa condição de prece. E a prece, sendo esse diálogo, que não precisa nem sequer de palavras, porque o pensamento chega até esses irmãos. O pensamento é a fonte de vida.
Toda a natureza emana do pensamento divino. O pensamento é quem constrói a nossa realidade. Toda a nossa realidade é fruto daquilo que nós estamos pensando ao longo de séculos. Esse pensamento ligado no amor, ligado nas leis divinas, ligado na gratidão, sempre vai chegar à espiritualidade maior. É essa sintonia que nós precisamos trabalhar, é essa sintonia que nós precisamos ter. Para que a gente possa concretizar essa questão, vamos fazer uma comparação bem simples, para que a gente sinta a importância de manter os nossos pensamentos em prece e em oração constante. Vamos supor que nós tenhamos um musicista, um pianista, que desde cedo sempre foi acostumado com músicas eruditas, músicas clássicas. Ele sempre ouviu isso, ele se tornou um pianista desse tipo de música e ele é convidado para ir numa festa com músicas extremamente agitadas, músicas até agressivas. Provavelmente ele não vai conseguir ficar muito tempo, porque ele está habituado a outro tipo de realidade musical e ele sai. Ele não consegue ficar naquele cenário. E vamos fazer também o contrário, vice-versa. Uma pessoa que gosta de músicas bastante agressivas, músicas extremamente agitadas, até com um palavreado mais difícil, essa pessoa é convidada para ir numa festa de músicas clássicas. E ela vai na casa desse pianista, é um ambiente extremamente calmo, ele senta ao piano e começa a tocar músicas extremamente leves, músicas doces. Provavelmente, essa pessoa também não vai se sentir bem e ela vai buscar outro lugar. A música é a emanação dos nossos pensamentos. Vamos trazer para este cenário. Então, aquilo que nós pensamos é a música que emitimos. E automaticamente nós vamos atrair para junto de nós aqueles que estão naquela mesma frequência. E nós também automaticamente procuramos aquilo que gostamos. Então, esse indivíduo que gostava de músicas extremamente agressivas, de músicas extremamente agitadas, se ele tiver que escolher entre uma festa de música clássicas e uma festa que tenha músicas dessa natureza com bastante agitação, ele não vai pensar duas vezes. E da mesma maneira, como ele alimenta vibrações dessa natureza, vai ser difícil ele ter junto a ele espíritos que trabalhem em outra frequência. Não porque esses espíritos não queiram ajudá-lo, porque ele vai afastá-los. Ele não vai sequer querer ouvi-los, porque aquela frequência o desagrada. É assim que é o nosso pensamento. E essa reflexão ela é muito necessária. E é dentro desse ponto que eu gostaria de trazer uma outra questão da prece, porque todos nós ainda temos dentro de nós maus hábitos. Nós ainda somos imperfeitos, nós ainda alimentamos núcleos de dor e frequências equivocadas no egoísmo, no orgulho e na vaidade. O nosso raciocínio, ele ainda está conectado nesses elementos mais densos do materialismo, nessa necessidade de poder. E por conta disso, por mais que a gente muitas vezes queira fazer um pedido sincero para a espiritualidade superior, nós não conseguimos entrar nessa sintonia e não conseguimos sentir a resposta que vem do mais alto, porque nós estamos em outra faixa vibratória. E daí a prece se
se apresenta como o antídoto fundamental para o nosso crescimento. E como isso acontece? Isso acontece quando eu consigo perceber o que estou sentindo. Tudo aquilo que nós sentimos que seja contrário à lei de amor, de justiça, de caridade, tudo que seja contrário ao bem, não vai me trazer coisas boas. Vai me colocar numa faixa vibratória, vai me colocar num tipo de música que está conectado com os irmãos menos esclarecidos. Tudo aquilo que eu sinto na direção do amor é a música que eu emano que me coloca na sintonia dos irmãos maiores. Então, todas as vezes que eu sinto raiva, mágoa, ódio, todas as vezes que eu fico irritado, contrariado, todas as vezes que eu me sinto ansioso, aflito, atormentado, eu estou numa frequência de medo, numa frequência de insegurança, numa frequência ainda onde eu estou mais conectado às questões da Terra. Há em mim ainda indícios de orgulho, egoísmo e vaidade. Mas isso é natural, estamos todos aqui para evoluir. Qual que vem a grande questão da prece nessa condição? Todas as vezes que eu tiver qualquer desses incômodos, do medo, da ansiedade, da aflição, da raiva, da mágoa, do ressentimento, ao perceber isso, eu posso fazer uma prece. Quando eu brigo com o filho, com o marido, com a mãe, com o pai, com a esposa, todas as vezes que eu saio desse caminho do bem, eu preciso ter a coragem de reconhecer que há em mim ainda elementos desajustados com a lei divina. E é nesse momento que eu posso ter a humildade necessária para realizar uma prece. Ou à noite antes de dormir, quando eu paro, elevo o meu pensamento e eu, em conversa com a espiritualidade superior, eu começo a dialogar com esses irmãos em pensamento. E nós podemos falar mais ou menos assim: Jesus, hoje de manhã eu senti muita raiva daquela situação. Hoje de manhã, Jesus, com aquela situação que eu passei com fulano ou com ciclano, eu inclusive desejei o mal para aquela pessoa. Eu queria muito que ele pagasse por aquilo que ele estava fazendo. É ainda o que eu sinto, Jesus. Isso vem dentro de mim. Muitas vezes eu sinto estas questões, mas eu sei que isso não vai me trazer nada de bom. Eu rogo a Ti, Mestre, me ajuda a vencer esses sentimentos difíceis, porque eu quero construir a paz dentro de mim. Me ampara. Eu rogo encarecidamente a Ti, Mestre, se possível for, que um dos trabalhadores das equipes fraternas universais possam me amparar para que eu consiga diluir essas dificuldades que eu ainda tenho, que me trazem tantas aflições, tantas ansiedades. Ou nós podemos parar e elevar o nosso pensamento: Jesus, hoje eu perdi a paciência com meu filho, com a minha filha. Tem sido tão difícil nesse período de convivência ter paciência. Eu sei, Jesus, que eu preciso renunciar e ter tolerância, mas eu não estou conseguindo. Eu peço forças para que nesses momentos mais desafiadores eu rogo auxílio para que eu consiga passo a passo vencer a mim mesmo. Me ajuda, Mestre. Todas as vezes que nós entramos nessa sintonia desse movimento humilde de reconhecer
exatamente aquilo que sentimos e rogar esse amparo, porque nós reconhecemos que aquilo não é o caminho do bem, a vibração da humildade no exercício de entendermos que estamos aqui para evoluir, estamos aqui para crescer. Essa vibração, ela atrai o auxílio dos espíritos mais nobres. Porque ninguém é indiferente a um ato humilde. Não é à toa que Jesus nos colocou, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca a humildade como a base de tudo. Então, nesse nosso primeiro contato, nessa nossa primeira conversa sobre a maneira de orar, porque nós ainda vamos conversar mais um pouco nos próximos evangelhos, nós queríamos trazer essa questão da humildade do pensamento e do sentimento, para que a gente consiga se conectar com a espiritualidade maior. Esse é o primeiro ponto sobre a maneira de orar. Sentir a justiça, sentir a misericórdia, para que a tudo possamos dar graças e estarmos atentos a qualquer movimento de raiva, qualquer movimento de irritação, qualquer movimento de ressentimento, para que a gente possa, ou no fim do dia, ou naquele momento, mas que em algum tempo nós possamos nos conscientizar e nos conectar e pedir essa ajuda de Jesus, da espiritualidade maior, para que a gente transforme a nossa sintonia e comece a dulcificar os nossos pensamentos. Vamos fazer então a nossa oração? Mestre Jesus, como é bom, Pai, poder conversar contigo. Como é bom podermos ampliar a nossa consciência e saber que em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação das nossas existências, sempre teremos o bom amigo, o bom pastor, a fraternidade plena. Não só o Senhor, mas todas as suas equipes de amor que sempre nos ouvirão. Como é bom sabermos que, independente do momento, basta que nos elevemos no amor, que o Senhor nos ouvirá. E se conseguirmos nos manter nessa vibração da confiança, da coragem, do sentimento na justiça e na misericórdia e no amor divino, nós te ouviremos. Ouviremos as tuas palavras doces dizendo nos nossos ouvidos: coragem, filhos meus. Nenhum de vós está sozinho. Estarei com todos até o findar dos tempos. Ergam as cabeças, deem passos firmes na construção do amor. Sigam em frente, filhos queridos. Não só eu, mas como todos os irmãos, todos os espíritos que atenderam o chamado divino do amor, os acompanham. Todas as vezes, filhos queridos, que se elevarem em pensamento a Deus, nós estaremos contigo. Não esmoreçam diante das provas, porque é justamente nos desafios que cada um de vós estruturará o amor e a paz integral. Perseverem, enfrentem e continuem amando.
Não temam em servir, não temam em se imolar. Deem tudo de si, mesmo que a moeda de retorno seja ingratidão, mas continuem dando tudo o que podem dar de si. Façam tudo aquilo que puder fazer em benefício do próximo. Todos nós estamos aqui para exercitarmos a virtude divina da misericórdia. Sejamos os agentes de amor. Abandonemos as togas de juiz, da crítica, do apontamento e do julgamento. Sejamos sempre doçura e afeto, a balsamizar os dias de todos aqueles que caminham pelas provas da existência terrena. Sigamos juntos. Estamos juntos ontem, hoje e por todo o sempre. Que assim seja.